O fascismo ele tem algumas características que lhe são próprias. Quem fez um ensino médio bem feito, se você foi meu aluno no ensino médio, por exemplo, certamente você deve ter aprendido da forma adequada as principais características do fascismo. O que caracteriza o fascismo? É normal que muita gente hoje em dia esteja se dirigindo à seita bolsonarista como um movimento fascista, como um movimento neonazista, como um movimento nazista. Teoricamente falando, né, estritamente no lado teórico, não é adequado a gente chamar a seita bolsonarista de fascismo. Inclusive o Adorno e outros autores, eles falam sobre essa questão da impossibilidade do fascismo retornar da forma como ele ocorreu ali na década de 20, 30 do século passado. É quase impossível a gente ter uma repetição igual àquela que aconteceu. Entretanto, a inspiração nazista, a inspiração fascista, ela permanece. Os homens morrem, as ideias, elas permanecem. Há traços claros que a seita bolsonarista tenta repetir no fascismo. Tenta repetir, porque eles não têm uma competência ideológica suficiente, eles não têm um arcabouço teórico, metodológico para compreender o fascismo. Entretanto, eles compreenderam os aspectos da propaganda, eles compreenderam o aspecto da ideologização das massas, da propagação de mentiras como uma ferramenta poderosíssima até hoje, de trazer as massas para um determinado comportamento, para uma determinada ação. O fascismo é uma ideologia, certo? Que embora a ideologia esteja atrelada às ideias, mas o fascismo ele é algo de ação, não é algo de pensamento. Inclusive eu daria tudo para ver a cara de um membro da seita bolsonarista assistindo os meus vídeos, porque quando eu falo dessas questões teóricas, eu acho que eles ficam meio abobalhados, abobacados, porque como eles não estudam, não entendem nada, é mesmo que eu tá falando com um pedaço de pau. Para que a seita bolsonarista fosse realmente, né, tivesse uma influência forte dos movimentos fascistas e neonazistas, eles teriam que conhecer Carl Schmitt, da Alemanha, teriam que conhecer o Giovanni Gentili da Itália, então eles não sabem pitacas, não sabem nada com nada, eles vão fazendo, mas como o fascismo é algo da ação, os movimentos autoritários são algo muito mais da ação, então eles têm um resultado em cima disso. Entretanto, de forma consciente ou inconsciente, eles absorvem alguns princípios do fascismo. E é sobre esses princípios que eu gostaria de pontuar com vocês, que fazem parte aí da ideologia da seita bolsonarista, que eles tentam copiar ou representar, mesmo de forma porca, mas tentam representar e copiar dentro da sua seita. 1. Exaltação da violência. São 7 pontos aqui que eu separei. O primeiro deles é a exaltação da violência. O fascismo clássico italiano e o nazismo alemão há uma plena exaltação da violência, né? De tudo que eu já estudei, gente, tudo que eu já estudei aqui dos livros, né, que eu já mostrei para vocês aqui vários, Psicologia das Massas do Fascismo, Origens do Totalitarismo, né, Ensaio sobre Psicologia das Massas e Psicanálise. Esse aqui eu terminei ontem, tá? Que eu prometi a vocês que eu terminei. Depois eu gravo um vídeo sobre ele. Aspectos do novo radicalismo de direita. Enfim, tem uma leitura muito vasta aqui. Psicologia das Massas e Análise do Eu, que eu também já falei aqui do Freud, que é muito importante. Todas essas leituras e estudos que eu estou fazendo, né, ainda, eles demonstram muito bem esses aspectos. Deixa muito bem claro esses aspectos. E um deles é exatamente essa questão da exaltação da violência. O fascismo e o nazismo, eles tratam a questão da violência como um meio para um fim. Ou seja, exaltar a violência como um mecanismo de resolução de determinados problemas. Por isso esse discurso, né, armamentista, por isso esse discurso de armar a pessoa para poder, né, resolver o problema da violência com violência, embora isso entre numa contradição muito grande com a questão religiosa, mas já já a gente fala sobre isso. Então, ou seja, há sempre o discurso da violência, do armamentismo, há sempre o discurso da morte, há sempre o discurso da agressão. Por isso que, como eu falei nas características que você precisava para fazer parte da seita bolsonarista, você atrai muitas pessoas de aspecto violento, de aspecto
agressivo. Você pode perceber no perfil de muitas pessoas que quando elas mesmas não são agressivas, elas têm uma tendência a concordar com a violência e a agressão. Esse foi o ponto 1. 2. Culto ao líder. Essa é uma característica clássica do nazifascismo, né? Então, o que acontece? Embora, né, como eu falei, eles não sejam classicamente nazifascistas, mas eles tentam, né, se inspirar nesse ponto do culto ao líder. Não é à toa que o líder da seita, né, o Bolsonaro, ele é tido como mito. Ele não lê 10 linhas sem gaguejar, certo? Ele passou 30 anos como deputado. Nunca, certo, fez nada mamando nas tetas do governo, mas ele é o mito. Ele teve relação com galinha, ele usou dinheiro público para poder comer gente. Isso palavras dele, tá? Tem uns vídeos aí, tudo palavras dele, não tô inventando nada. Ele falou isso, ok? De exaltação da violência, mas ele é um mito, certo? Então, existe um aspecto, tá certo, que o Freud fala muito bem, o Adorno, que as pessoas elas têm aquela espécie de necessidade de reverência ao pai. Então, um aspecto psicanalítico do qual as pessoas veem um líder político como um símbolo de autoridade e de reverência. Então, tendo eles, né, uma criação autoritária do pai muito influente de forma firme na formação da família, né, existe aquele medo e ao mesmo tempo respeito. Então, o líder ele representa de forma psicológica essa imagem do pai que deve ser temido ou respeitado. Né? Por mais esdrúxulo, ignorante, arrogante, violento, agressivo que ele possa ser. Então, esse culto ao líder representa um pouco isso, do sujeito que vai trazer a solução, né? Do sujeito que vai resolver os problemas. Por mais violento ou cachaceiro que o pai seja, ele trouxe comida para casa. Então, é um pouco essa relação psicanalítica meio esquizofrênica e maluca. Né? Ponto 3. Menosprezo à vida. Esse ponto pode parecer um pouco com o ponto 1, ele está relacionado, sem dúvida, mas a questão do menosprezo à vida ele se dá também por meio da exaltação da violência, exaltação da guerra, certo? Mas tem uma questão pontual aí, que é o quê? O fato de alguém morrer na guerra, como os fascistas e os nazistas diziam, né? Da vida pela causa, não era nada. O sujeito perder a vida, os alemães perderem a vida. Existe muito aquilo que o Freud dizia de pulsão de morte. O Hitler dizia que se fosse para ser derrotado, preferia dar um tiro na cabeça. E assim ele terminou, né, se suicidando. Muitos líderes nazistas, inclusive, terminaram se suicidando. Porque a morte, ao contrário de ser algo, digamos, penoso, é algo a ser, de certa forma, parece um pouco esquisito, mas ser glorificado. A morte pela causa, não é? Então, muitos líderes, como eu falei, se suicidaram e a questão da vida, certo? Ao contrário do que eles dizem por serem contrários ao aborto, né? Mas ao mesmo tempo serem a favor da pena de morte, então eles veem a morte como uma espécie de reificação, de renovação do ciclo da vida. Então, o neonazismo ele é uma ideologia de morte, não é uma ideologia de vida, né? Hitler, quando foi no final da guerra, destruiu toda a infraestrutura da Alemanha, tá certo? E jogou até o último homem que ele pôde, mesmo sabendo que a guerra estava perdida, ele jogou até o último homem que pôde e disse que a Alemanha deveria sofrer, tá certo? Por aquela derrota e aquela traição. Então isso ficou muito bem claro, né, dentro desse princípio fascista. O Mussolini também levou as suas ideias até as últimas consequências. E você vê que se reproduz muito isso no comportamento da seita bolsonarista também. Ponto 4. Ideologização da sociedade. É necessário um processo de criar uma ideologia, certo? Não necessariamente clara, certo? Muitas vezes até difusa, da sociedade. Aí entra o aspecto da propaganda. Essa ideologização, né, ela é criada por meio da propaganda massiva. Não é à toa que existe o gabinete do ódio em Brasília, que com o nosso dinheiro liderado, certo, pela família do presidente, está ali disseminando fake news constantemente. Então, a propaganda não é um aspecto novo, é um aspecto muito velho, certo? E por meio da propaganda você cria uma ideologização por meio da mentira. É aquela velha máxima do nazismo de que uma mentira dita 1000 vezes torna-se verdade. Não interessa a verdade, não interessa o conhecimento dos fatos, o que interessa é que as pessoas acreditem numa determinada ideologia.
certo? Que elas estejam convictas da necessidade de uma determinada ideia. Uma ideia que muitas vezes elas nem sabem para quê, por quê estão defendendo. Mas o nazifascismo ele é uma ideologia de convicção, não de questionamento. Então por isso que o bolsonarismo não deve ser tratado como um movimento político, mas como uma seita de pessoas que acreditam cegamente naquilo que acreditam e não questionam de maneira nenhuma aquilo que elas acreditam. Ou seja, é um comportamento completamente anticientífico e antirracional, porque um dos princípios da razão e da ciência é você questionar o que você próprio acredita, porque aquilo que você próprio acredita pode estar errado, certo? Ligação com a religião. Esse ponto 5 que eu vou falar agora, ele se liga com o ponto 4 na questão da ideologização. Não é à toa, não é coincidência que a maioria das pessoas que seguem a seita bolsonarista, certo? Que copiam esses princípios nazifascistas, eles são religiosos fanáticos. Não me interprete mal, isso não quer dizer que todo religioso haja dessa maneira. Quer dizer que, certo? A esmagadora maioria da seita bolsonarista, que pelo menos se diz religiosa, né? Eles têm o princípio da crença cega. Né? Ou seja, a ligação com a religião, e isso não é de hoje, certo? O nazismo teve ligação com a Igreja Católica, com o lado reacionário da Igreja Católica, o fascismo também, principalmente em Portugal, na Espanha, tiveram apoio amplo, certo? Da Igreja Católica. Muitos padres católicos da Áustria, Polônia, Alemanha ajudaram nazistas a fugirem para a América do Sul. Então a religião, ela serve como um mecanismo, certo? De criação de convicção cega, de crença cega nas pessoas em qualquer ideia. E isso vale para a política também. Né? Porque as pessoas já vêm da religião com o princípio de que elas não precisam questionar, elas precisam acreditar. E isso para elas é suficiente. Então, ora, se o Bolsonaro der um tiro na cabeça de uma criança de 4 anos, eles vão inventar qualquer coisa, que aquela criança estava cheia de bomba para explodir perto dele, qualquer coisa. Eles precisam racionalizar o absurdo. Né? E nada melhor do que fanáticos religiosos para poder fazer isso com maestria, ok? Ponto 6. Luta contra o inimigo imaginário. Alguém hoje, em sã consciência, acredita que os judeus são uma raça inferior? Acredito que não, né? Assim, claro que tem gente pra tudo, até hoje tem gente antissemita. Mas se você olha, não tem nada a ver. Os judeus são tão pessoas quanto nós. Mas a esmagadora maioria dos alemães acreditaram nessa conversa, né? Isso mostra mais uma vez que o fato da maioria acreditar em algo não quer dizer que aquilo seja verdade, né? Então o que acontece? Os movimentos nazifascistas, eles precisam de um inimigo externo para lutar, para brigar, para estar constantemente acusando. Eu gravei um vídeo há um tempo atrás, tá aí no meu canal, você pode, e esse vídeo, se eu não me engano, ele tá com o título do seguinte: durante 4 anos a culpa vai ser do PT, ou seja, no começo do governo Bolsonaro eu gravei esse vídeo. Durante 4 anos a culpa vai ser do PT. Já faz mais de 2 anos de governo Bolsonaro, eles continuam falando do PT. Certo? Tem 2 anos do governo Michel Temer, que é um puxadinho do governo deles, certo? Ou vice-versa. Ou seja, já faz 4 anos desse governo direitista aí, certo? E que eles copiam a mesma política econômica de privatização, mas eles vão passar 4, 15 anos, se possível, falando do PT. Se o PT acabasse hoje como partido, eles ficavam desesperados, porque eles precisam de um inimigo. Assim como os nazistas precisavam de um amigo. Veja como são parecidas essas ideologias, né? Não é à toa que são movimentos de direita. Então eles precisam constantemente de um inimigo. Os comunistas, como se a gente tivesse União Soviética ainda. Aí eles inventaram um tal de marxismo cultural. Mas isso não é à toa, isso é intencional. Isso faz parte da estratégia. Você precisar de um inimigo para estar constantemente combatendo. Cuidado, se a gente não ganhar a eleição, o PT volta. Cuidado, os comunistas estão aí, certo? Aonde ninguém sabe, né? Então eles precisam estar alimentando o medo nas pessoas, certo? Sétimo e último ponto, controle dos corpos e da sexualidade, certo? Os movimentos nazifascistas, e isso tem uma ligação também com a questão religiosa, há uma super preocupação com relação ao controle dos corpos em relação à sexualidade. Ele precisa controlar, certo? O desejo, precisa controlar a questão, né? Nossa, o homossexual não pode aparecer, né? O gay e a lésbica não pode ter reconhecimento legal na sociedade. Tudo bem, né? A gente não quer que eles morram, a gente só não quer que eles apareçam, né? Gay isso, lésbica aquilo, né? Sexo só para reprodução.
Acontece o seguinte, as pessoas que mais se preocupam com essa questão da sexualidade, ou seja, o mais moralista, no final das contas, ele é o mais pervertido. O Bolsonaro, isso palavras dele, usava dinheiro público para comer gente no apartamento lá que ele tinha, certo? Como deputado em Brasília. Olha a Flor de Lis. Orgia, casa de swing, drogas, pastora, tudo em nome de Jesus, né? Olha a filha do Valdemiro Santiago, que teve um caso, certo? Com uma pessoa da igreja, que era assessor dele. Então, esse pessoal todinho, certo? Que se diz moralista, por trás, certo? Tá lá na boate do Maroni, lá passando noitadas, né? Esse pessoal, os mais moralistas são os mais pervertidos. É impressionante uma coisa dessa. Eu lembro da candidatura do Bill Clinton, na época que ele era presidente da República, né? Homem de família e tal, aquele negócio todo. Aí teve um caso com a Mônica Lewinsky. E eu não tô querendo aqui, sabe, se passar por santo não, gente. Ninguém é santo. A questão é a seguinte, que eles, além de não ser santos, tentam se passar por santos. A questão não é ser santo, é você não ser e ficar dizendo para os outros aquilo que você não é. Certo? Então há uma noia muito grande deles de estar, né, controlando o comportamento sexual das pessoas. É impressionante uma coisa dessa. Gente, esses são, tem outros pontos que eu poderia colocar, mas claro que o vídeo ficaria muito extenso, certo? Essa não é a nossa intenção, para o vídeo não ficar cansativo, mas são os principais que eu pude observar de todas as leituras que eu estou fazendo, né? À medida que a gente for estudando mais e for vendo outras coisas, a gente grava outros vídeos. Se você chegou até aqui ao final, você sim está atrás de conhecimento, viu? Dá o like agora, compartilha, é muito importante, se inscreve no canal, ativa o sininho. Comenta aí o que você acha, é muito importante a sua opinião para mim. Grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu, gente. Tchau.